bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a fome emocional, né? O vazio existencial também. Então nós vamos falar de várias questões que envolvem essa fome emocional, né? Às vezes um descontrole emocional que nos leva a comer desmedidamente, né? E a ansiedade é um dos gatilhos, né? É um dos caminhos para essa fome emocional. Então nós temos primeiro que saber a diferença entre fome emocional e a fome física, né? A fome física, ela vem acompanhada com a dor no estômago, né? Ela vem acompanhada com sensações físicas mesmo, né? De que você está realmente com fome. Ela geralmente vem após longos períodos, né, sem se alimentar. Ela não vem assim, acabei de comer e já tô com fome de novo. Dificilmente. Então, a não ser que você esteja comendo coisas que não estejam realmente te alimentando, né? Comendo besteira. Então, e a fome física, ela não sugere um tipo de alimento. Eu tô com vontade, eu tô com fome de hambúrguer, eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome daquele pão de queijo com Nutella, né? Não é assim. A fome física, ela é como se fosse assim, eu como tudo que vem pela frente, o que vier pela frente, né? Não tudo, mas o que vier, o que eu tiver ali ao meu alcance, eu vou querer comer porque não é fome mesmo, né? Então assim, sempre que a gente tem a fome, né? Eu preciso parar, primeiro pensar se é fome ou se é vontade de comer, e que a gente, por exemplo, um dos meios, né, de tentar melhorar isso para dar o tempo do cérebro entender se é fome física ou emocional, quando a gente dá vontade. A gente vai lá, toma um copo de água, entende se é fome ou se é vontade de comer, né? Porque aí a vontade de comer, que aí no caso é a fome emocional, ela vem através de uma vontade, né, repentina e quase que o tempo todo de comer algo, de estar com alguma coisa na boca e de estar comendo alguma coisa. E aí vem o desejo, né? Ai, que vontade de comer aquele sorvete. Ai, que vontade de comer uma coisa específica. Então não é assim, qualquer coisa, né? Que eu tiver ali, a fruta. Não, às vezes você até tem a fruta, porém você não quer comer aquilo, você quer algo que te sacia, como se fosse assim, vou preencher esse vazio com a comida. Então a pessoa que está, por exemplo, com ansiedade, ela acaba desencadeando essa fome emocional, porque é como se ela quisesse preencher esse vazio todo que tem dentro dela e ela não consegue preencher. Por mais que ela coma, por exemplo, às vezes come vários tipos de coisas, experimenta uma coisa, experimenta outra e não consegue se saciar, porque ela geralmente está numa fome emocional, né? E aí tem algumas passagens bíblicas que falam assim, como a gente preencher esse vazio, né? E nós vamos ainda falar sobre outras coisas além desse como preencher, né? Mas assim, a sensação, né, da fome emocional, por exemplo, ela vem repentinamente, né? E a gente, às vezes, como a gente não tá muito habituado em saber se é fome emocional ou se é fome física, a gente vai comer alguma coisinha pra ver se se é isso mesmo, né? E eu sempre falo assim, toma uma água, espera um pouquinho, né? E aí eu vejo assim, às vezes é um vazio causado por algum trauma, causado por alguma vivência, ou por algum luto, ou por alguma dificuldade, né, que a pessoa esteja passando. Às vezes nem é ansiedade, mas às vezes por alguma dificuldade causa um vazio interno. E a gente tenta preencher esse vazio, e esse vazio ele não vai ser preenchido com comida. Por mais que você coma, por mais que você se encha daquilo, geralmente não é saciado, né?
E aí, eu vejo que às vezes um jeito, né, de você preencher, um jeito de você conseguir melhorar essas sensações é realmente buscando a Deus, até para o entendimento do que você está passando, de como resolver, de como melhorar, né? Então, em Efésios 2, versículo 8, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Então, se a gente também não tem um propósito, né, de vida, se a gente não sabe exatamente para que viemos e por que viemos, a gente às vezes se perde, né? E estando perdido, a gente acaba não conseguindo preencher. É como se a gente está perdido e aí esse vazio também fica ali rondando a gente tenta preencher e não consegue, né? Em Efésios 5, versículo 29, diz a respeito do nosso corpo, né? Do amor a si próprio, né? E isso também interfere muito na fome, né? Nessa fome emocional. Porque muitas vezes a pessoa tem fome emocional por angústia de não estar conseguindo emagrecer, por exemplo. E aí vira um círculo vicioso, que quanto mais eu tento emagrecer, menos eu consigo. Quanto mais eu tento melhorar o meu corpo, mais eu tenho vontade de comer e de descontar na comida aquela agonia que está ali, né, de insucesso. E quando eu cuido do meu corpo como templo sagrado, geralmente a gente tende a conseguir se alimentar corretamente, né? Então, em Efésios 5, versículo 29, diz assim: ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Então é como se a gente cuidasse, né, do corpo de Deus a partir do momento que estamos aqui, né? Quando nós estamos, né, vivendo, a gente precisa cuidar do próprio corpo, né? Em Isaías 55, versículo 2, diz a respeito de... eu vejo o entendimento de que você não pode gastar, né, com coisas vazias. Então, gastar essa necessidade de comer, não tô nem dizendo de dinheiro, porque aqui fala de dinheiro, mas a minha interpretação vem um pouco também sobre a questão de você comer calorias vazias, né? Você comer coisas que não te alimentam, né, verdadeiramente. Então, por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não o satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com alimentos mais saborosos. E aí, essa fome emocional, ela pode ser descontada na comida, mas ela pode ser descontada em vícios. E não só vícios, lá atrás eu falei uma live só sobre vícios, né? Não é só sobre vício de drogas, álcool, né, cigarro. É sobre vícios também de redes sociais, né? Quanto mais você olha as redes sociais, mais você quer, como se fosse para preencher alguma coisa. O sexo, às vezes a pornografia. Então, quanto mais você consome coisas vazias, mais coisas vazias você vai querer. Que é como se fosse insaciável, né? E está correto o que você está fazendo? Se estiver correto, provavelmente não é um vício. E se é um vício, não está correto, né? Então, querendo ou não, a gente precisa entender quais são os objetivos de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? E quando a gente consegue entender esses propósitos, mais a gente tende a viver melhor, a preencher esse vazio,
né, emocional, existencial, porque às vezes esse vazio, ele vem por uma falta, por uma ausência, né, por exemplo, do pai na infância, da mãe na infância, abandono, rejeição, abandono ou rejeição na adolescência, né, pelo primeiro namoradinho. Às vezes tem pessoas que levam esses traumas para a vida inteira. E quanto mais a gente consegue entender o que aconteceu, dar, né, um novo significado para o que consegue ser ressignificado e tentar vencer o trauma para coisas que não conseguem receber um novo significado, a gente vai se curando de coisas, né? Por exemplo, muitas crianças escutam assim: você não consegue, você é muito pequeno para isso, você não consegue fazer isso ainda, né? Então assim, olha, deixa eu te ajudar até você conseguir fazer sozinho, né? Você já consegue, eu sei que você consegue, vai lá e faz. Mas muitas vezes eles ficam esperando que a gente ajude, né? E às vezes assim, já são coisas que eles conseguem fazer, mas é muito mais cômodo eu deixar pro outro fazer. Só que isso mina a autoconfiança deles, né? A autoestima, eu consigo, eu faço, eu sei. E aí, lá na frente, na vida adulta, a gente pode ter dificuldades de lidar com situações que foram, às vezes, causadas por essa sensação de você não consegue fazer isso, isso não é pra você, você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar conta de fazer as coisas. São várias dessas frases que eu escuto em consultório, que as pessoas vão com traumas mesmo de coisas que foram faladas nesse sentido. E que muitas dessas pessoas, elas vão se bloqueando mesmo, né? Um bloqueio emocional, e acaba virando uma fome emocional de um vazio que não consegue ser preenchido. E quanto mais a gente consegue tratar a parte emocional, mais a gente consegue, por exemplo, uma facilidade no emagrecimento. Então, assim, já atendi várias pessoas que após começar tratamento para a parte emocional, conseguiu controlar a alimentação, que antes não conseguia, comia por impulso. Então, ou às vezes, assim, não era um comer normal, só que comia demais, comia sem ver, né? Então, assim, servia uma vez, às vezes já estava satisfeita ali, mas no impulso de, não, tá muito gostoso, eu vou comer mais um pouquinho, já não tá cabendo, criatura, então para, né? Então, assim, é mais ou menos como você tentar encher um balde que tem um buraco embaixo, né? Esse buraco, ele vai sendo... a água que você põe dentro desse balde, ela não consegue encher o balde, porque tá vazando por outro lado. E o vazio emocional, essa fome emocional, ela é mais ou menos desse jeito. Se você não tampa o buraco, se você não cura esse buraco, né? Esse vazio que tem dentro de você... dificilmente você vai conseguir controlar essas situações. Lá no começo da live eu falei, né, sobre como a gente conseguir contornar um pouco esses impulsos, essa sensação de entender qual que é a diferença, né, da fome física para a fome emocional, e ela é muito importante a gente ter esse controle de entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Na parte que eu disse, né, sobre esse vazio existencial, muitas vezes causado por a gente não entender o nosso propósito, em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações
para as quais os enviei, e trarei de volta para casa, para a sua terra. Eu vejo isso como ele dizendo, né, Deus dizendo que para todas os nossos vazios, para todas as nossas dificuldades, ele terá cura. Mas a partir de quando a gente buscá-lo, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma questão difícil de ser resolvida, algum trauma muito grande, mas que a gente esconde debaixo do tapete e nem quer ver, nem quer mexer. É melhor não falar sobre isso, né? Porque senão vai doer. Quando você fala sobre isso com acompanhamento profissional, essas dores elas vão ficando um pouco mais leves. A gente vai conseguindo tratar essas dores com um pouco mais de facilidade. Então, não é só sobre, mas eu vou na terapia, eu vou ter que falar sobre o que aconteceu comigo. Muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que não conseguem falar de acontecidos, né? De coisas que aconteceram. Às vezes abusos físicos, abusos verbais, né? Às vezes assim, muito ou abandono ou rejeição. A pessoa não consegue falar, porém com o tratamento do Reiki, por exemplo, a gente consegue acessar emoções guardadas desde o ventre da mãe. Então não é só sobre o que você consegue falar, é sobre o que você está emanando de energia, de vontade de ser curada. Então a transformação que os tratamentos, né, com o Reiki, com os florais, com a acupuntura, eles trazem, eles vão além de uma terapia de eu só falo de mim e a pessoa me dá ali algumas vertentes de como eu posso resolver, né, todas as minhas questões. Ela é uma limpeza energética e assim, uma movimentação energética. Às vezes você tá sentindo ansiedade, às vezes tá com depressão, às vezes tá com dores físicas, que você já toma um remédio ali e vai escondendo essas dores. O corpo, ele fala, o corpo, ele nos mostra que estamos precisando de cuidado. E muitas vezes a gente não tem tempo para tudo, menos para cuidar de si mesmo, né? E a última passagem, em Salmo 107, versículo 8. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. E essa fome, né? Essa fome, muitas vezes, ela é de alimentação espiritual mesmo, né? É da falta, às vezes, de nos aproximarmos de Deus. Então, entenda qual é esse vazio, qual é essa fome. Ela é física? Ok, vou lá. Como? Ela é uma fome porque eu estou com um vazio emocional, então eu preciso entender qual é a emoção que está me causando essa fome, essa vontade, né, de estar o tempo todo me alimentando. A partir do momento que eu consigo entender o meu corpo, entender todas as coisas, né, o autoconhecimento, aí com autorresponsabilidade a gente vai conseguindo ir tratando, né, várias situações da nossa vida. Então, eu sempre digo assim, busque entender o que você está sentindo, entender o que você sente, o que você passa, quais são as características que podem ser melhoradas dentro de você, né? Às vezes você tem uma raiva de algo que aconteceu lá na sua adolescência, mas que você não perdoa por nada no mundo, e a falta do perdão também, já fiz uma live sobre isso. A falta do perdão, ela nos aprisiona. Ela não aprisiona a pessoa que te feriu, a pessoa que te machucou, a pessoa que te magoou. Ela fere você se você carrega ela com você. Então, entender o que foi que te causou esse vazio. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Eu vou ler mais uma aqui, que é em Efésios 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, a partir do momento que viemos a este mundo, Deus tem planos grandiosos para nós.
E se a gente não entende quais são esses planos, a gente vai só vivendo no automático, vive cada dia sem planejar o amanhã, e quando se planeja o amanhã, vive tão no amanhã ou com tanto medo de que esse plano não aconteça, que a gente acaba sofrendo, né? E o sofrimento, a ansiedade, ela causa esse vazio, e quanto menos a gente entende qual é o vazio, mais a gente fica dependente de algo, né? E aí pode ser da comida, mas pode ser das drogas, do álcool, da bebida, assim como eu disse lá, do cigarro. Então é tentando preencher um vazio que é apenas com a cura que se consegue preencher esse vazio, tá? Então, amanhã voltaremos às 9 horas da manhã. Muito obrigada a todos vocês presentes. Muito obrigada a todos que estão assistindo também, né? Depois. Tenho tido um público muito grande mesmo, assim, em relação ao meu alcance, né? E tô muito feliz, tô muito satisfeita que com passinhos de formiga a gente vai conseguindo alcançar alguns objetivos, né? Então já tenho feedbacks de pessoas que, eu assisti sua live e eu melhorei alguma coisa na minha vida. Eu assisti sua live e consegui perdoar uma pessoa que há muito tempo eu não conseguia perdoar. Então, não é só sobre eu estou fazendo lives, é sobre receber feedbacks maravilhosos, né? De que alguma palavra que eu disser, né? Principalmente porque essas palavras, elas estão fundamentadas na palavra de Deus, algumas, né? Alguma coisa é na palavra de Deus, as outras que eu digo aqui são pelo estudo mesmo, né? Das terapias integrativas. Então, só de saber que uma ou outra pessoa, né, teve uma melhora emocional, uma melhora na convivência com o familiar, com o marido, com os filhos, eu já ganhei o meu dia, né, o meu ano. Então, muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até amanhã.